Inicio esse santo vídeo histórico em nome do Senhor Jesus. Peço ao Deus Altíssimo que me ajude a entrar no íntimo do coração dos meus irmãos da CCB para ajudá-los a entender melhor o que está por detrás desse sistema religioso. O tema que será apresentado aqui é esse: Biografia maçônica de Luigi Franciscuni, o fundador das igrejas Congregação Cristã no Brasil, Assembleia Cristã na Argentina, Assembleia AD na Itália, Presbiteriana Italiana nos Estados Unidos e outros núcleos pentecostais com placas e doutrinas diferentes pelo mundo. Então, hoje nesse vídeo vocês vão ter a sorte de saber informações inéditas, ainda não reveladas, sobre o envolvimento de Luigi Franciscuni com a maçonaria dos Estados Unidos. Então, antes de eu começar a minha oratória, primeiro é necessário desconstruir dois tipos de biografia que estão sendo veiculados ou vendidos por aí. O primeiro é a falsa biografia criada por homens, a CCB do Brás, onde eles estão usando a imagem de Luigi Franciscuni, acompanhado de uma história mística, para poder convencer a Irmandade que Jesus Cristo falhou na sua missão na cruz, ou seja, deixou uma lacuna e por isso Deus precisou criar o segundo plano de salvação, que é enviar o maçom Luigi Franciscuni dos Estados Unidos ao Brasil com a missão de fundar esse sistema religioso e que através dele tinha um plano, o segundo plano, de salvar um grande povo, descrito como seu santo, zeloso e de boas obras. Então, essa biografia é falsa, não creia. A segunda, irmãos nossos, que são grandes historiadores, sabem de toda a verdade sobre o maçom Luigi Franciscuni, mas, por motivos desconhecidos, preferem ocultar fatos para lucrar vendendo uma falsa biografia de Franciscuni, acompanhada de uma ideia absurda que esse homem foi um legítimo servo de Deus. Então, nesse cômodo aqui, onde eu estou gravando, eu tenho, nesse exato momento, 3 computadores, na qual eu transformei em servidores e uso deles para poder armazenar documentos históricos gerados por 2 décadas. Nas horas vagas, eu analiso esse material para poder entender a verdadeira história que envolve esse sistema religioso. E posso garantir a vocês que até o momento eu não encontrei nada que confirme a história do Brás ou a dos historiadores. Agora, se vocês quiserem saber a verdadeira biografia do maçom Luigi Franciscuni, a história por trás da história,
fique nesse vídeo, ok? Eu vou revelar coisas inéditas. Então vamos lá. Fica na comunhão, Irmandade. Irmandade CB. Para todas as coisas, existe um tempo determinado por Deus. Tempo de ser enganado pela CCB do Brás e tempo de ser exaltado através desse movimento de críticos. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo a verdade e use dela como uma chave para abrir as portas desse cativeiro religioso. A oratória começa assim. No ano de 2018, alguns parentes de Luigi Franciscone, que ainda estavam vivos, resolveram participar de entrevistas a um canal de TV italiana e também canais de internet. Além dessas entrevistas, foi veiculado ao público documentos históricos. Isso foi no ano de 2018. Muita coisa que foi falado nessas entrevistas não interessa a nós, membros da CCB. Agora, uma parte sim, que é aquela que revela a biografia oculta do homem que é considerado como o ícone do pentecostalismo norte-americano, o maçom Luigi Franciscone. Então, vocês lembram daquele escândalo que ocorreu no ano de 2001, onde um presidente dessa igreja foi acusado de ser homossexual e praticar atos libidinosos com outros anciões? Bom, eu não estou aqui para julgar se ele fez ou não esse tipo de coisa. O que é um direito da pessoa, né? Mas vou usar daquela situação para poder descrever o que aconteceu com as entrevistas dos parentes do maçom Luigi Franciscone. Então, no ano 2001, o presidente lá foi acusado de ser homossexual. Para se defender, ele gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais. Quando esse vídeo chegou ao conhecimento da CCB do Brás em São Paulo, imediatamente ela acionou os seus advogados e bloqueou aquele conteúdo. Eu sei disso porque na época eu não tinha esse canal, mas já era um pesquisador do campo italo-americano, pentecostal. E participava de fóruns de discussões religiosas, de forma anônima, é claro. Aí eu fui tentar acessar, a plataforma mandou a seguinte mensagem para mim: esse conteúdo não está mais disponível no seu país. Hoje, vocês, um pouco de insistência, conseguem assistir, localizar e assistir. Mas na época não. Então, da mesma forma, a CCB do Brás em São Paulo agiu nas entrevistas dos parentes de Franciscone e dos documentos históricos. Ela acionou seu advogado e tirou todo aquele conteúdo de circulação. Antes que isso ocorresse, olha só como é as coisas, eu e alguns canais de críticos baixamos parte daquele material. Eu sou assim, meus queridos, simples como a pomba e astuto como a serpente. Esperei o tempo certo para poder trazer essa informação à tona.
eu baixei, né, aquilo que interessava, armazenei nos computadores e deixei ali arquivado. Então, meus queridos, eu não preparei nada aqui no meu computador, né? Vou compartilhar com vocês o que eu lembro, as entrevistas, e também o que eu acho de grande relevância. Ok? Vamos lá. O primeiro fato falado lá nas entrevistas que desabonam a imagem do maçom Luigi Franciscone. O primeiro. Lá falou assim, ó. O Luiz Franciscone, o qual a Irmandade aqui do Brasil conhece, esse nome não existe. O verdadeiro é Luigi Franciscone. Não. De propósito, a CCB do Brasil de São Paulo mudou o nome de Franciscone. Acredito eu que seja na tentativa de esconder fatos históricos, dificultar uma investigação. Esse foi o primeiro. O segundo, Luigi Franciscone nunca saiu da Itália para fundar nenhuma igreja. O real motivo que fez ele deixar o seu país de origem foi em busca de trabalho. Terceiro, Luigi Franciscone só conseguiu sobreviver nos Estados Unidos graças à ajuda da maçonaria. Quarto, após chegar nos Estados Unidos, Luigi Franciscone fez amizade com dois pastores. São eles, Michel Inardi e o pastor valdecense Teófilo Gil. Além de pastores, ambos eram maçons. Como que falar, meu Deus? Maçom do alto escalão da maçonaria. Também italiano. Quarto, quando o maçom Luigi Franciscone chegou nos Estados Unidos, o pentecostalismo já existia e toda a elite da cidade, rico, pobre, preto, branco, crente, cristão, missionário, pastor, todos eram maçons, todos. Por quê? Vou falar lá assim, ó, que a maçonaria, naquela época, ela foi como uma mãe para pessoas que vinham de fora, né? Ela dava emprego, albergue, ajudava a manter um único hospital. Quinto, Luigi Franciscone, pois fez amizade com esses dois pastores, reclamou das suas condições financeiras. Aí um deles falou assim: qual a sua profissão? Aí ele: mosaísta. Ah, é? Então nós vamos ajudar você a conseguir o seu primeiro emprego em solo americano. Então, imediatamente a maçonaria contratou o maçom Luigi Franciscone para trabalhar nesses três lugares. Eu vou compartilhar com vocês somente aquilo que foi falado nas entrevistas. Então, são esses. Reforma de lojas maçônicas, é o primeiro. Segundo, em um cemitério de Chicago, construindo e reformando jasgos para maçons falecidos. Terceiro, em um hospital mantido pela maçonaria. Segundo um parente dele, que conviveu com ele naquele tempo, até a sua morte, o Luigi Franciscone, após trabalhar muito tempo para a maçonaria e se envolver com o pentecostalismo, ele se juntou com alguns pastores lá e fundaram uma igreja chamada
Chiesa Presbiteriana Italiana, onde ali ele foi ordenado ao cargo de pastor, onde pedia e obrigava o dízimo e ainda apelidou os dizimistas de mordomos. Em um momento das entrevistas, foi falado que Luigi Franciscone, depois de muitos anos, foi convidado pela maçonaria para fazer parte da ordem, onde ele aceitou. Aqui, nessa parte do meu vídeo, eu vou compartilhar com vocês um fato inédito sobre Luigi Franciscone e a maçonaria dos Estados Unidos. Um fato que eu ainda não comentei em nenhum vídeo meu. Vocês não vão encontrar essa informação em nenhum meio de comunicação, nenhum canal de crítica, é só aqui. Inclusive, eu por questão de prudência, resolvi manter em segredo. Esse fato é esse. O barulho atrapalhando. Qual ordem maçônica Luigi Franciscone pertenceu lá nos Estados Unidos? Resposta: maçonaria operativa. Agora que a Irmandade da CCB está cumprindo pena nesse sistema religioso, de modo semi-aberto, né? O que não podia antes, agora pode. Vocês estão parcialmente livres para usar qualquer meio, qualquer aparelho eletrônico, inclusive fazer pesquisa na internet. Recomendo e vocês vão lá no gigante Google e digita na barra de pesquisas maçonaria operativa. A partir dali vão ser direcionados a diversos sites que explicam melhor o significado disso. Agora, se tiver para matar a curiosidade, né, eu vou explicar com as minhas próprias palavras. O que é a maçonaria operativa, irmão Rafael? A maçonaria operativa, ela funciona dessa maneira. Eu vou ter que fazer uma analogia também. Analogia. Maçonaria operativa é a mesma coisa de uma empregada doméstica que trabalha e mora na mesma casa. Ela trabalha e mora no serviço. Luigi Franciscone, nessa altura do campeonato, já tinha vários ministérios: pastor pentecostal, maçom e pedreiro da maçonaria. É isso que eles não querem vocês saibam. Outra coisa, das entrevistas, o que eu tirei para armazenar no computador são inúmeros documentos históricos e 2 vídeos. Um da entrevista da TV italiana e outro de um parente que viveu com Franciscone nos Estados Unidos. É isso que eu tirei. E os documentos históricos. Os documentos estão em formato PDF. Um deles eu já publiquei no meu blog, mas infelizmente alguns membros da CCB tiveram dificuldade em fazer a sua leitura, porque ele está em língua estrangeira. Então, meus queridos, um fato triste. Após se envolver com maçonaria, Luigi Franciscone introduziu em algumas das suas igrejas práticas maçônicas. Inclusive, eu não vou falar sobre isso agora. O Evangelho de Jesus Cristo está ausente na CCB. Não tem. Agora, existe muita coisa ali que
está levando o povo a cultuar o Deus Gadu. Então, outro fato, para fechar esse vídeo, vamos ver se está tempo, né? 20 minutos.